Deus abençoe sua vida, um amigo, um companheiro, um amigo de todos, né? E meu, ele é particular. Deus abençoe. Obrigado, pastor Guiomar, todos os outros pastores, vice-presidente desse ministério, que Deus possa lhes abençoar. Justifico ainda a ausência da minha esposa, está ministrando em outra igreja hoje e não pôde estar aqui, esteve no primeiro culto, recebendo a oração do nosso presidente e foi ministrar, mas ela está com certeza intercedendo por nós. Os irmãos localizaram o texto, diga: eu achei. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Eliseu terminara de realizar o milagre da ressurreição do filho da sunamita, e ele decide então sair de Sunem e ir até Gilgal. Gilgal, que distava 64 quilômetros ao sul de Sunem aproximadamente. E quando ele chega naquela região, ele identifica que havia fome. E percebendo que havia fome naquela cidade, ele tratou de providenciar o alimento, porque diante dele estavam aprendizes de profeta ou filhos de profetas. E ele, como um bom líder, quis mostrar para aquele povo que estava deitando água ao seu pé, que ele era um líder responsável. Ele disse então ao seu moço, que em questão era Geazi: pega a panela grande e coloca ao lume, no fogo, e faz um caldo para os filhos dos profetas se alimentarem. O texto diz que um saiu e apanhou ervas no campo. Encontrando ele uma parra brava, uma parreira brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas. Colossíntidas são pepinos venenosos, pepinos espinhentos, pepinos que não dá para comer. Ele colheu porque não conhecia, levou até o lugar de preparo, cortou todos os pepinos e jogou dentro da panela do caldo, envenenando assim o caldo, a ponto de, quando eles tiraram para comer, alguém sentiu a ânsia da morte e gritou: homem de Deus, a morte na panela. Não conseguiram comer. O bom líder, o profeta Eliseu, olhou para o seu moço e disse: traga a farinha. Trouxeram a farinha, ele jogou dentro da panela, misturou tudo e disse: pode comer. E o texto diz: a morte havia se retirado daquele alimento. Este cenário de morte, de ressurreição, um cenário preparado para a destruição de uma escola profética através de alguém que não tinha habilidades ou, no mínimo, responsabilidade com aqueles que estavam ali, poderiam ser uma catástrofe, poderia ter se tornado o final de uma classe profética aonde o professor era Eliseu, mas o homem de Deus estava ali. E o texto é bem enfático no grito de quem estava sentindo a morte, quando ele disse: homem de Deus. Aonde há homem de Deus, aonde tem
homem de Deus, pode até existir veneno, pode até a ameaça de morte ser constante, mas a mão de Deus está ali também. E nesse cenário, onde Eliseu é a representação de Deus, nós temos aqui pelo menos 3 lições indispensáveis para o crescimento saudável de um bom obreiro, ou de alguém que anseia dar continuidade ao pontapé inicial na obra da promessa que Deus lhe fez. Nós temos aqui humildade, submissão e paciência. Humildade para reconhecer, submissão para obedecer e paciência para esperar. Humildade que esse que saiu não teve, pois o texto não fala que foi Geazi, o ordenado, que foi até o campo e colheu os pepinos. A Bíblia diz que saiu, que não foi mandado, que não era o bola da vez, que não entendia de ervas, que não tinha habilidade com caldo, que não foi mandado pelo profeta que representa Deus, que se apresentou e não foi apresentado, que se projetou antes que Geazi se levantasse. E isso mostra para nós que este que saiu e envenenou o caldo não estava preparado para fazer tal coisa, não tinha as habilidades que Geazi tinha. Aí você pode me dizer, mas Geazi não foi aquele que contraiu a lepra de Naamã? Sim, um capítulo depois ele vai contrair a lepra de Naamã, mas ele é o bola da vez agora. Um capítulo depois ele ia ficar sentenciado à morte para o resto da sua vida com aquela lepra, mas agora quem é o escolhido é ele. Quem o Deus representado por Eliseu chamou foi ele. E por que Eliseu chamou Geazi para fazer o caldo e não outro? Porque Geazi era o bola da vez, era quem deitava água nos pés de Eliseu. Então é a vez dele. Talvez tinha um profeta melhor do que Geazi, talvez tinha alguém com mais habilidades que Geazi, talvez tinha alguém com mais conhecimento que Geazi em outras áreas, mas naquele momento Deus, através de Eliseu, selecionou Geazi para ser o sucessor deste profeta. Existe um problema de humildade instaurada, ou falta de humildade instaurada em nosso meio. A gente não consegue ver ninguém subindo primeiro do que a gente. A gente não consegue olhar para as pessoas assumindo lugares que a gente deseja primeiro do que nós. A gente não consegue ver pessoas que a gente julga menos habilidosas do que a gente irem na nossa frente, e isso nos machuca e revela em nós que não temos humildade suficiente para reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer que eu não sei de tudo e que eu tenho muito que aprender. Reconhecer que eu preciso aprender um pouco mais. Eu aprendo vendo alguém ir na minha frente, eu aprendo vendo alguém preparar, eu aprendo vendo alguém tentando me ensinar. A pior tristeza de quem ensina é olhar para você e falar 3 palavras e ouvir de você, já sei. A pior tristeza de quem quer apostar na sua vida, investir na sua vida, é olhar para você e dizer: filho, vai por esse caminho, vira à esquerda, anda reto, vira à esquerda de novo, e você interromper dizendo: já sabia aonde chegaria. Sabia nada, é que você não tem humildade suficiente para reconhecer que aquilo que você ainda não sabe, você pode aprender. E só aprende, pastor Charles, quem senta para ouvir. Só aprende quem tem humildade para dizer que não sabe. Tem tanta gente aí, aqui não tem, mas para ir para fora tem, muita gente que olha para você e diz: você quer me ensinar algo que eu já sei? Você quer passar para mim algo que eu tenho mais habilidade que você? Às vezes ele tem até um conhecimento técnico melhor do que o seu, mas as experiências que você tem sobrepõem as habilidades técnicas que ele aprendeu lendo livros na internet. E aí você quer passar suas experiências, e essa pessoa diz: já sei de tudo.
O humilde, ele cresce, e ele cresce saudável, pastores. Porque tem muita gente que confunde inchaço com crescimento. E crescimento não tem nada a ver com inchaço. Inchaço não tem nada a ver com crescimento. Imagina você pegar uma pancada no braço, onde teu braço é liso, normal, como de qualquer outra pessoa. Daqui a pouco cria-se um hematoma no seu braço. Ficou grande ou não ficou? Ficou grande. Mas isso é sinônimo de crescimento? Não, porque dói, porque está inflamado. Isso é inchaço. Só que quem olha com a visão meia turva vai dizer: ó, tá forte, hein? Tá malhando, tá na academia, tá com o braço forte. Na verdade está inchado, está machucado, está dando febre nele e a gente não sabe. E aí confundir crescimento com inchaço é muito fácil. Porque o inchado parece ser grande, o inchado parece ter crescido, só que ele não consegue ouvir um conselho, ele não consegue acatar uma ordenança, ele não consegue, porque não tem humildade de baixar a crista e dizer: na verdade, realmente, eu não sabia na totalidade desse assunto. Ele não tem essa humildade. Agora, quem cresce saudável, irmão, pode ver um caminhão, uma carreata, uma procissão passando na frente dele, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele fala até língua estranha, porque ele entende que o tempo daquelas pessoas chegou, e o dele um dia também vai chegar. O momento é de outros subirem, não te preocupa, o teu momento também vai chegar. Agora só cresce, irmão, quem tem humildade. Eu digo uma coisa: o humilde cresce, mas o jumento empaca. E o que tem a ver humildade com jumento? É porque uma das características do jumento, irmão, é emburrar. E quando ele emburra, ele empaca. Não tem quem tire ele do chão. Você pode bater, tocar fogo, pode fazer o que você quiser, o jumento fica lá emburrado e não sai do lugar. O problema das pessoas que se assemelham ao jumento é que, empacado, vê todo mundo passar na frente dele, continua emburrado e empacado, fica estático, inerte, não se movimenta. E quem não se movimenta, não anda, não avança, não cresce. O humilde cresce porque ele não tem problema de ver outras pessoas subindo. Ele dá glória a Deus quando vê alguém sendo projetado. Ele dá aleluia quando vê um pregador que tem menos habilidades do que ele, pregando primeiro do que ele, falando em lugares que ele nunca falou. O pregador humilde, ele anda por todos os lugares, não para medir a homilética, a exegese de outros pregadores. Ele vai para esses lugares para ser edificado pela palavra de Deus. O humilde cresce porque ele não tem problema de ver a fila andando, pois ele também faz parte desta fila. E no momento oportuno, no tempo de Deus, vai chegar a vez dele. Na verdade, crente nem precisa de fila. Quem tem fé e acredita na palavra que foi liberada para a sua vida, não precisa enfrentar fila. Só precisa de um Jesus, ou crer em um Jesus, que vai no final da fila do tanque de Betesda e diz: levanta e anda. Sabe o que é interessante aqui? É que a primeira atitude de Eliseu foi mandar fazer um ensopado para matar a fome dos seus profetas. E ele disse: coloca ou põe a panela grande ao lume, põe a panela grande no fogo em lugar de destaque,
faz um caldo para os profetas. Se ele falou que existe uma panela grande na dispensa profética, e que essa panela grande era para ser feito um caldo dentro dela para alimentar os profetas, ele fez um mapeamento de quem estava diante dele. Ele viu quantas pessoas tinha e tirou a conclusão de que a panela grande seria suficiente para alimentar todos aqueles profetas. Mas por que que ele aponta uma panela grande? Por que que ele seleciona uma panela grande? Fica subentendido no texto que se tem uma panela grande, tem uma panela pequena também. Se tem um panelão, tem uma panelinha, né? Se tem uma panela grande selecionada por Deus, representado por Eliseu, tem uma panela pequena também que Deus não quer usar. E por que que Deus não usa panelas pequenas? Porque panelas pequenas beneficia uma meia dúzia, 3 ou 4. Só que a vontade de Deus é alimentar toda a igreja. A vontade de Deus é alimentar todos os profetas. A vontade de Deus é que todos sejam beneficiados. Por isso, Deus, através de Eliseu, disse: põe a panela grande. Deus não tem acordo, Deus não tem aliança com panelinha. Se não for panela grande no fogo, Deus não usa. Você não vai ver em nenhum registro da andança dos profetas eles fazendo comida em panela pequena, eles produzindo alimento em panela pequena. Por quê? Porque eles bem sabiam que panela pequena, panelinha, não alimenta todo mundo. Tem que ser panela grande. Por isso, panelas pequenas ou panelinhas podem até ter alguma utilidade para o homem. Panelinha pode ter até alguma utilidade para um grupo. Panelinha pode ter até alguma utilidade para os partidarismos. Panelinha pode ter até alguma utilidade para um complô, para uma conspiração. Mas para a escola profética, para a igreja de Deus, não tem utilidade nenhuma. Panelinha usa o homem, Deus usa panela grande. Porque panela grande beneficia toda a igreja. Já fui convidado em participar de algumas panelinhas e sair da Vila Nova. Mas eu disse não. Vila Nova come rico e come pobre. Vila Nova come grande e come pequeno. Vila Nova tem pão de manhã, de dia e de noite. Eu não preciso sair de um lugar seguro para ir para um lugar incerto. Eu não preciso deixar de me alimentar em um lugar que eu tenho consistência na alimentação, para ir para um lugar onde eu sei que daqui a pouco eu serei excluído, porque a panela é pequena. Deixa eu falar um negócio para você. Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós. E a promessa de Deus nas nossas vidas não atrasa. E nós temos que entender que sermos participantes de motim, de panelinhas, nós seremos os primeiros prejudicados. Sabe por que aqui nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, de uma cobertura espiritual. Aqui nós estamos debaixo de uma promessa e protegido pela unção que está sobre esse altar. E quando você se sujeita a motins, a reuniões secretas,
O teu pastor não está vendo, tua família não está vendo, os obreiros da igreja não estão vendo, mas o céu não é cego. Os olhos que ardem como chama de fogo, o El Roi, o Deus que tudo vê, te contempla nas recâmaras de reunião para fazer motim. E eu vim aqui na condição de servo para ser profeta para essa igreja. Deus vai quebrar muita panelinha no meio. Deus vai quebrar muita conspiração. Só não dá glória a quem faz parte de panelinha. Deus vai quebrar muitos motins para mostrar que quem confiou essa obra, quem confiou esse sacerdócio, quem confiou esse ministério foi o próprio Deus. Não adianta, irmão. Aí dá errado, pode voltar. Estava até pensando em ir ali, porque tem um arrumado, tem uma aliança, tem um coisa, e vai dar certo, vai dar não, pode voltar. Volta para o quartel, tenha humildade, para reconhecer que você ainda tem que aprender. E eu vou falar um último detalhe, para você ter um crescimento saudável, é a paciência. Paciência para esperar. Esperar o que, pastor? Esperar o tempo de Deus chegar na sua vida. Paciência que esse não teve. Ah, mas Geazi era preguiçoso, não quis ir, e eu fui na frente. Foi você que foi mandado? A ordem foi dada a você? Quando a ordem é dada para o cidadão, ele não quer ir. Quando a ordem é dada para outro, ele quer ir. Por quê? Porque vai aparecer. Quando a ordem vem de alguém pequeno, você não quer executar. Mas quando a ordem vem de alguém que pode te dar visibilidade, você nem espera chegar a sua vez. Você vai na vez de quem ele chamou. Paciência. Paciência é a junção de duas palavras: paz e ciência. Ciência, sabedoria, inteligência. Seja inteligente e espere. Seja inteligente e tenha paz. Tem gente que é tão alvoroçado, pastor Charles, que é perceptível a ansiedade da pessoa em ser escolhido para uma determinada função, para uma determinada hora, para um determinado momento, para um determinado lugar, para uma seletiva cadeira. E o céu está olhando para você: filho, calma, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora, tenha paciência. O céu está dizendo para alguém: fica em paz. Eu estou trabalhando em teu favor. E o teu momento, o tempo de Deus na sua vida vai chegar. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Tem alguém que está acreditando que é Deus que está falando? O teu tempo vai chegar, meu irmão, fique em paz. Sossega a tua alma, porque quanto mais ansioso você ficar para assumir o posto que você acha que é seu, mais triste e frustrado você vai ficando. Mas no momento que você descansa no Senhor, as coisas vão acontecendo naturalmente. Pastor Josué, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu recebi convite de outros ministérios para abrir igreja até nos Estados Unidos, para ir para a Bolívia, para ir para outros países aí. E eu falei: não, tem que orar para não ser deselegante. Mas o Espírito Santo falava para o meu coração: filho, tu está no lugar certo, persevera, continua. Já chorei muito aqui, pastor, já sofri, tive depressão durante 3 anos aqui, e hoje que o pastor Josué está sabendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus coloca um desafio diante de você, dentro da promessa que Ele te fez,
Ele não coloca esse desafio para você morrer ou para te matar. Ele usa esse desafio, pastor Charles, como uma plataforma de projeção. E essa eu aprendi contigo. Quando Deus coloca um desafio, é para você vencer esse desafio. E isso vai te projetar para um outro nível. Hoje eu consigo enxergar as coisas de uma outra ótica. E eu consigo entender que o tempo de Deus que está chegando na minha vida é simplesmente uma promessa antiga de 10 anos atrás. O problema é que tem pessoas que querem queimar as etapas, quer burlar as leis. Eu nem falei de insubmissão aqui, porque não dá tempo. Mas se eu fosse falar, o pastor diz: toma café, ele quer tomar Coca-Cola. Traz o tijolo, ele quer trazer seixo, e nem estava lá em Babel. É porque a vontade dele, ele acha que é boa, perfeita, agradável e soberana, acima da de Deus. E quando Deus desceu o óleo sobre a cabeça daquele homem, ou da liderança que está sobre você, Ele deu uma autoridade para ditar regras sobre a tua vida. E aquilo que Ele te ordena, te manda falar, que não implica pecado, você tem o dever de ser submisso e obedecer. A partir do momento que a tua liderança, ou que a liderança que está sobre você, implicar pecado sobre a sua vida, a Bíblia te dá o amparo para você não obedecer e não ir atrás. Mas quando a tua liderança é boa, quando a tua liderança te dá diretrizes certas, corretas, pautadas na palavra de Deus, quando você desobedece, você está acumulando maldição para a sua vida. É a Bíblia que fala, não sou eu. A obediência gera, e a desobediência, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Espera, humildade, submissão, paciência, ferramentas indispensáveis para que você tenha um crescimento saudável. Chega de inchaço na sua vida. As pessoas te olham e te acham grande. Por quê? Porque na rede social você é o grandão. Mas o teu pastor sabe o valor que você tem. Tua liderança e teu Deus sabe o valor que você tem. E talvez alguém que chegou de chinelo de dedo aqui esta noite tem mais valor do que você. Humildade, submissão e paciência. Nenhum desses atributos, este um que foi na frente de Geazi, não tinha humildade, não era submisso e não tinha paciência para esperar a vez dele chegar. Com isso, pastor Lucas, ele envenenou um caldo que quase matou a igreja toda. Trouxe uma heresia que intoxicou o povo. Trouxe um veneno mortal a ponto de alguém gritar: homem de Deus! E tem alguém no nosso meio, na igreja pós-moderna, que está gritando: socorro, Deus, me socorre, tem morte na panela. Mas espera aí, pastor Eliezer, a panela é grande, foi Deus que mandou fazer o caldo, e ainda assim conseguiram envenenar? Infelizmente. A panela é de Deus, a ordem é de Deus, o caldo é de Deus, mas o veneno foi alguém usado pelo diabo que implantou para matar e desestabilizar a igreja. Só que aonde tem homem de Deus, tem providência. Quando alguém gritou, homem de Deus, a morte na panela, Eliseu falou: tem farinha aí? Traz farinha para mim. Farinha, que naquela época era feito de trigo, matéria-prima para a confecção do pão, pão que representa Jesus, Jesus que representa a própria palavra. Ele disse: eu sou o pão da vida.
Ah não, você não entendeu, né? Eu vou desenhar para você dar glória para Jesus. O caldo está envenenado, mas tem farinha, tem pão, tem Jesus, tem palavra. E aonde tem a palavra, não há veneno que suporte o poder da palavra. Tem palavra aí? Tem farinha aí? Cadê a farinha? Tem farinha? Levanta a farinha para cima. Isso. Se na tua casa tiver farinha, o veneno não acaba com teu casamento. Se na tua casa tiver farinha, o veneno não acaba com a tua empresa. Se na tua casa tiver palavra de Deus, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma adentrará na tua tenda, porque o poder da palavra é o antídoto contra este veneno. Se coloque sobre seus pés. MVN adoração, por favor. Humildade, submissão, paciência. Sabe por que essa igreja, esse ministério, ele acredita na família, acredita que você vai vencer, acredita que vai dar certo as coisas na sua vida? É porque priorizamos a palavra. Até entra veneno por essas portas, mas não consegue sobreviver, pastor Lucas, porque o poder da palavra aqui é muito forte. O alimento que nós recebemos aqui é antídoto para o veneno que a gente traz de fora. Eu quero aqui essa noite fazer um convite para você. Você que talvez se afastou porque foi envenenado por alguma pessoa, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, quer reatar sua aliança, sua amizade com Deus essa noite. Eu quero convidar você a vir aqui na frente agora. Nós queremos orar por você. Talvez você foi envenenado por alguém que falou coisas que desestruturaram você, que fizeram você se afastar dos caminhos do Senhor. Aí você diz: pastor, estou desviado, estou desviada. Você não está desviado nem desviada, você está afastado só. Desviado é só o capeta, irmão. Para ele não tem mais jeito, para você ainda tem. Vem, nós queremos orar por você essa noite ainda. Nesse momento, vem aqui na ponta do altar. Vem aqui para nós orarmos por você. Enquanto você se prepara para vir, levante sua mão assim, igreja. Isso, levante suas mãos. Deixa eu orar por você. Quando alguém lançar palavras envenenadas para destruir teu casamento, joga farinha nele. Não retruca não. Joga palavra nele. Mostra que você tem farinha em casa. Quando alguém desacreditar do teu ministério, quando alguém desacreditar do teu potencial, quando alguém desacreditar de você, tentando envenenar a sua história, joga farinha nele, joga palavra nele. É o melhor antídoto. Fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus, nós estamos neste momento de oração. Tem muitas famílias aqui, Senhor, que por um momento, muitos obreiros, obreiras, líderes, pastores, que foram envenenados por ventos, por convites, por motim, por panelinhas, Pai. Se afastaram do teu aprisco, mas eles entendem que a boa ovelha reconhece a voz do seu pastor, da sua liderança.
Por isso, meu Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui neste momento, fragilizadas, machucadas. Que a tua boa mão, Senhor, e a tua boa vontade venha abraçar teus filhos neste momento, e que eles saiam daqui com a alma refrigerada, entendendo que o Senhor tem um lugar melhor para eles. O Senhor tem um lugar melhor, apropriado para os teus filhos. Que o lugar deles é debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, é dando ouvido para a tua palavra, Senhor, e não para palavras aleatórias, não para pessoas que não agregam. Em o nome de Jesus, meu Senhor, abraça ele, abraça ela, Senhor, e que neste momento, ao término deste culto, Senhor, ele vá para casa, ela vá para casa, Senhor, entendendo que o Senhor está cuidando de tudo, tem o cuidado de tudo, que eles estão nas tuas mãos, Senhor. Abençoa teus filhos, em nome de Jesus. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança continua de pé. Ele não falha. A promessa dele não atrasa. Ela se cumpre na hora certa. Aleluia. Essa promessa, ela continua de pé na sua vida, na sua família. Aleluia. Promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele continua fiel. Ele não falha. Ele não erra. E na hora certa, a promessa dele vai se cumprir na sua vida, na sua família. Seja perseverante.